Olá, meus queridos estudantes. Nessa videoaula de hoje, nós iremos revisar os principais conteúdos estudados nas nossas aulas presenciais. E essa revisão vai ser bem interessante, porque esses assuntos revisados irão constituir a nossa avaliação diagnóstica. Portanto, fique bastante atento nessa videoaula. O primeiro tema dessa aula de revisão é o estudo do texto com linguagem verbal e não verbal. Observem bem, nós temos aqui um cartaz, né? Vocês estão visualizando aqui um cartaz, que é um texto de propaganda que fala, que passa para o público-alvo uma mensagem, né? Uma mensagem que fala sobre gripe. Ó, ela diz: não vacile, vacine-se. E diz aqui: proteja você mesmo e os outros. A mensagem que aparece aqui embaixo é interessante. Ó. Se você tem 60 anos ou mais, se está grávida, ou se tem crianças entre 6 meses e menos de 2 anos, procure a unidade de saúde mais próxima. Bem, caríssimos estudantes, vamos observar o seguinte. A gente está querendo discutir aqui a questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal nos textos. O primeiro tópico que a gente apresenta aqui é a linguagem verbal. O que seria essa linguagem verbal? É toda vez que o texto usa as palavras. Então a gente observa aqui, ó, nesse texto, nessa propaganda, né, ó, gripe, não vacile, vacine-se. Toda vez que tem um texto aí, a escrita desse cartaz, temos a linguagem verbal. E a linguagem não verbal se dá através desses recursos imagéticos. Todas essas imagens que aparecem aqui no texto, né? Por quê? Porque esse texto ele é destinado a um público-alvo. Deu para perceber? Quem seria esse público-alvo? Ó, pessoas com 60 anos ou mais, crianças, crianças entre 6 meses e menos de 2 anos, ou ainda o público-alvo também é destinado para mulheres que estão grávidas. Então nós temos aqui essas imagens, que é o que a gente chama de linguagem não verbal no texto. Agora, outro aspecto bem importante para a gente fazer a leitura e a interpretação dessa propaganda é a questão da persuasão, ó, que eu estou destacando aqui. O que vem a ser essa persuasão? Persuadir é convencer. Perceba que o grande objetivo desse cartaz é justamente convencer esse público-alvo, essas pessoas que devem tomar a vacina, que elas não devem vacilar, devem procurar a unidade de saúde mais próxima para se vacinar. Então, esse texto ele justamente visa essa conscientização do público-alvo sobre a importância da vacina. Mas ele não é destinado para todo mundo, todas as pessoas. Por isso que a gente fala sempre um público-alvo, para quem o texto é realmente destinado. Tranquilo? Vamos passar para uma outra análise. Agora a gente vai reviver aqui o romantismo, né? As gerações no romantismo. Estudamos o romantismo e vimos que na poesia, essa poesia romântica, ela se divide em 3 gerações. Né? Então nós temos aqui, ó, Gonçalves Dias, ó, um grande nome dessa primeira geração romântica. Então a gente tem aqui, ó, a primeira geração do romantismo brasileiro. Tem como principal autor Gonçalves Dias. Não podemos esquecer, né, desse importante poeta para a poesia romântica. Vamos observar aqui um trecho do canto número 4 do poema Juca Pirama, desse autor. Então observe o que Gonçalves Dias diz em Juca Pirama. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante. Guerreiros nasci.
Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Bem, estudantes, perceberam como a primeira geração do romantismo, como é que ela é conhecida, vocês estão lembrados? Era uma poesia voltada para o nacionalismo e para o indianismo. Por isso que essa geração é conhecida como geração indianista. Por quê? Porque ela supervaloriza a figura do índio e supervaloriza o nacionalismo. Observe o que a gente tem aqui, ó. Sou filho das selvas. Nas selvas cresci, valorizando a natureza do país, né? E outra coisa, há uma característica muito importante que é a idealização desse índio, né? Essa figura indígena, ela é apresentada como um herói. Observe que ele diz aqui, ó, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, da tribo pujante. Ora, a característica dessa primeira geração, não vamos esquecer, geração indianista. Por quê? Porque o índio ele foi escolhido para ser o herói nacional, supervalorizado e idealizado. O que quer dizer essa idealização do índio? O índio ele foi apresentado tanto na poesia como no romance romântico como um herói, ou seja, idealizado porque ele foi criado, ele foi apresentado no texto literário não como ele era de fato, mas ele foi supervalorizado como uma figura de um herói. Ok? Vamos analisar agora a segunda geração romântica. Essa segunda geração romântica, prestem bastante atenção, ó, que a gente observa que ela foi denominada de ultrarromântica, né? Então, essa geração ela foi chamada de ultrarromântica, mal do século ou byronismo. Byronismo porque os poetas românticos do Brasil, eles sofreram muita influência em suas obras do escritor inglês Lord Byron. Quais as características dessa segunda geração romântica? Se a primeira era uma geração indianista, nacionalista, a segunda geração romântica ela é uma geração, ó, que tem a característica do sentimentalismo. E esse sentimentalismo, a gente vai observar que na poesia da segunda geração, muita melancolia, tristeza, tédio. Então veja, uma poesia muito carregada da saudade, da tristeza, da melancolia. E havia sempre a ideia do escapismo. Então, qual era o escape que esses escritores, que o eu lírico desses poemas geralmente remetia? O escape era a solidão, né? A tristeza, a solidão, o mundo dos sonhos e essa antivisão da morte. Essas são as principais características da segunda geração romântica. Observe essa antivisão da morte nesse trecho aqui que eu destaquei de Álvares de Azevedo, em um poema que se chama Se Eu Morresse Amanhã. Perceba que o próprio título do poema já remete a essa melancolia, né? A antivisão da morte. Aí ele diz, no poema, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã. A dor no peito emudecera ao menos se eu morresse amanhã. Então, gente, esse trecho da poesia do Álvares de Azevedo retrata muito, né, a presença da saudade, da tristeza, e o escapismo aí se dá de que forma? Nessa antivisão da morte. Então, essa poesia de cunho pessimista, melancólico, é o que marca a segunda geração do romantismo. Fiquem atentos. Bem, e essa parte da poesia do romantismo, né, estamos revisando aqui nesta videoaula, ela se encerra justamente com esse grande ícone, esse grande nome, né, já na terceira geração, ó, a chamada terceira geração romântica, a chamada geração condoreira, a gente tem como grande nome dessa geração o poeta baiano Castro Alves. Então, a terceira geração ela é conhecida como geração condoreira, justamente fazendo alusão
a grande ave, o condor, né, que já representa a liberdade. Percebam que essa terceira geração, apesar de ser romântica, ela já começa a trazer em sua poesia, em seus poemas, marcas da próxima corrente ou movimento literário, que é o realismo. Lembram disso? Porque essa terceira geração já se apresenta meio que realista. Veja as temáticas, né? Ora, é a poesia já do engajamento, minha gente. Ó, temas sociais, temas políticos e humanitários. E o contexto de Castro Alves era justamente as lutas abolicionistas, lutas republicanas. Quem não lembra da grande obra de Castro Alves, Navio Negreiro? Então ele era o poeta abolicionista, né? O poeta dos escravos, aonde através dos seus textos ele denunciava toda a violência, toda a maldade que foi realizada contra os negros que vinham da África, né, nos navios negreiros para o Brasil, servirem como escravos. Então essa poesia ela tem a chamada poesia do engajamento, da crítica social, do envolvimento político. Vale muito a pena a gente sempre ler esses poemas de Castro Alves, porque ele mexe na época aí, né, na época do romantismo brasileiro, ele já mexe com esse sentimento de olhar o real, olhar o que acontece. Ele não vai se preocupar agora com a natureza, idealizar um índio, mas ele vai denunciar as atrocidades que o racismo que já existia na sociedade brasileira, através dos seus poemas. Ok, gente? Então a gente finaliza aqui essa revisão em relação à poesia romântica. Passaremos agora a analisar um outro tema. Bem, meus caros estudantes, agora vamos analisar um outro assunto. Concordância verbal. Vamos revisar a concordância verbal. A concordância verbal está adequada ao padrão gramatical em. Então, a partir desse exercício, a gente vai relembrar essa regra de concordância verbal. Perceba que eu tenho aqui o verbo vender mais a partícula apassivadora se. Ou o verbo alugar, também junto com a partícula apassivadora se. Nas quatro opções, a gente usa ou o verbo alugar, mais o se, ou o verbo vender. Né? Então, preste atenção na dica que eu vou dar para vocês sobre a concordância verbal com esses dois verbos. Com os verbos vender e alugar, mais o se, certo? Mais esse se. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar que essa oração ela tem sujeito, certo? E o verbo vai concordar com o sujeito. Vejam, na letra A, quem é o sujeito? Apartamentos. Está no plural, certo? O verbo aqui teria que concordar com apartamentos. Deveria estar no plural. Então, a letra A está inadequada. Concordância errada. Na letra B, quem é o sujeito agora aqui? Mesa. Estão vendo? Singular. O que é que tinha que acontecer com aluga? Não era para ser alugam-se, era para ser aluga-se. Deveria ficar no singular. A letra B também está incorreta. Na letra C, nós temos aqui, o sujeito é salas, está no plural. E o verbo alugar também está no plural. Perfeita concordância. Alugam-se salas. Encontrei aqui a alternativa correta em relação à concordância. Veja como é fácil, né? Se eu tenho aqui o verbo vender, mais o se, o sujeito aqui picolé, singular. Esse verbo deveria concordar no singular. Não poderia ser vendem-se, e sim vende-se picolé. Resposta correta, letra C, alugam-se salas. Vamos para mais um assunto. Ainda falando de concordância, agora a gente vai ver que é a concordância nominal. Vamos observar. A concordância nominal inadequada, ou seja, onde é que está o erro aí? Ora, concordância nominal, preste atenção, minha gente. Eu tenho aqui clima, no substantivo masculino, certo? Eu digo o clima. E eu tenho terras. Observe que todas as alternativas têm a palavra clima e a palavra terra. Ou no singular ou no plural. Então, clima
é um substantivo masculino, eu digo o clima, e terra é um substantivo feminino, que eu digo a terra. Ora, como é que é essa regra de concordância nominal, minha gente? Eu tenho logo em seguida um adjetivo, desconhecidas, ou desconhecidos, ou desconhecido. O adjetivo desconhecido está se referindo a terra, se referindo a clima. Então, a regra de concordância nominal vai dizer o seguinte para a gente. Quando eu tenho um adjetivo depois de dois substantivos, o que é que a concordância nominal exige? Ou esse adjetivo concorda com o núcleo mais próximo. Então, aqui, ó, quem é o núcleo mais próximo? Terra. Terra está no plural. Terras desconhecidas. Correto. Então, pode concordar com o mais próximo ou pode ir para o plural. Se for para o plural, preste atenção. Como eu tenho um masculino e um feminino, vai ficar no plural, mas no masculino. Lembra daquela situação que a gramática ela é machista? Quando eu tenho um adjetivo que vai se referir a dois substantivos, se tiver um substantivo masculino e um feminino, a concordância é no plural, mas sempre no masculino. É o que aconteceu aqui na letra B, ó. Clima, masculino, terra, feminino. Como é que está o adjetivo? Desconhecidos. Ficou no masculino plural, concordando com os dois. A letra B também está correta. Letra C, eu tenho terras, substantivo feminino, e tenho clima, substantivo masculino. Como é que poderia ficar esse adjetivo aqui? Esse adjetivo ou concordaria com o mais próximo, clima, ó, o mais próximo é clima. Teria que ser clima desconhecida. Ou se for para o plural, como está aqui, teria que ir para o masculino. Então, a letra C é a alternativa em que aparece erro. É a inadequada em relação à concordância nominal. Porque terras e clima poderia ser desconhecida ou terras e clima desconhecidos. Ok, minha gente? Fica atento aí. Assiste depois a videoaula, faça algumas anotações, porque esses assuntos que eu estou explicando aqui na videoaula é o que vai cair na avaliação diagnóstica. Vamos para uma próxima questão. Essa questão aqui é muito interessante. Análise textual, para a gente interpretar os gêneros imagéticos. O que são esses gêneros imagéticos? São os textos que estão aqui, ó, baseados também na imagem, como a gente observa aqui. Ó. Esses textos aqui são textos de linguagem mista, que mexe com a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? Toda vez que eu uso palavras. E a linguagem não verbal, através da imagem, como a gente vê essas imagens aqui. Ó. Então, vejam bem, vamos fazer a interpretação desse texto aí. Ele fala aqui rede social, lembra o que para a gente? As redes sociais, né? Aquelas que a gente gosta tanto de usar pela internet, ok? Mas aqui, na fala do personagem que está aqui na rede, observe que a rede está toda rasgada, né? A família numerosa. A gente percebe logo que pessoas de uma baixa renda, pessoas em condição socioeconômica desfavorável. E olha o que o personagem diz aqui, ó. Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, rede social que ele se refere aqui, devido à situação difícil dessa família, é a rede que está sendo dividida, a rede de dormir para todo mundo, porque eles não têm uma condição financeira favorável. Então, o objetivo desse texto, minha gente, é fazer uma crítica, né? Uma crítica a essa desigualdade social, onde pessoas mais ricas podem usar as redes sociais, podem ter acesso a tudo, enquanto que as pessoas mais carentes, rede social para eles, não tem acesso a celular, não tem acesso à internet, não tem acesso à rede de computadores. Rede social para eles é ter que dividir uma rede com muitas pessoas da família, uma rede de dormir, numa situação de precariedade. Entenderam a crítica do autor desse texto? Isso aparece muito nesses gêneros imagéticos, nas tirinhas, nas charges, nos cartoons e etc. Beleza? Lembraram dessa análise aí desse texto? Fiquem atentos, então. Olha, voltamos aqui a falar sobre literatura. Agora a gente vai falar do romantismo, mas a prosa romântica. Eu já analisei com vocês uma questão que falava sobre a poesia romântica. E sobre a prosa romântica? A questão 1 diz:
Sobre o romantismo no Brasil, marque a alternativa incorreta. Letra A. O romance surgiu sob a forma de folhetim. Verdadeiro. Lembra do folhetim? O que era o folhetim? Quando surge o romance no Brasil, na época, a gente não tinha uma capacidade de editorial, de publicar os livros. Então, o que é que os autores faziam? Eles publicavam os seus romances nos folhetos, justamente esses folhetins, que eram divulgados nos jornais da época. Letra B diz: dois fatos históricos estão no contexto do surgimento do romance brasileiro. A chegada da família real, isso é verdadeiro, né? É verdadeiro. O romantismo no Brasil, justamente o contexto histórico é isso aí. Chegada da família real no Brasil e a independência do Brasil, né? 1822. Verdadeira letra B. Letra C. O romance assumiu o papel de um dos principais instrumentos do processo de descoberta do país e de busca da identidade nacional. Verdadeiro. Ora, com o romantismo no Brasil, o que é que nós vimos? Cria-se a necessidade de um sentimento nacionalista. Então, esses romances e esses poemas românticos serviram para divulgar, né? Valorizar a nossa raiz, a nossa cultura, a nossa diversidade. E isso o romantismo fez muito bem. Então, sobrou como alternativa incorreta a letra D. Letra D aqui diz que José de Alencar, ó, vamos marcar aqui letra D. Letra D diz que José de Alencar, escritor cearense, obteve destaque apenas na produção de obras indianistas. Ora, José de Alencar, esse grande escritor cearense, ele teve uma produção indianista invejável, né? O Birajara, Iracema e o Guarani. Essa trilogia das grandes obras de José de Alencar. Mas José de Alencar também teve destaque em obras românticas urbanas, né? Em romances urbanos, romances históricos, e não só nas obras indianistas. Por isso, essa alternativa é incorreta. Vamos analisar outro conteúdo. Eita, esse daí, pessoal, presta atenção. Maravilhoso esse cartoon. Vamos estudar a partir dele, ó, a função dos advérbios. Observe o que aparece aqui. Ó. Um texto também de linguagem mista, mas a linguagem verbal diz: idosos já são 10% no país. Então a gente vê aqui uma imagem que aparece um banco aí de praça e tem alguns idosos sentados e tem uma fila de idosos aqui esperando. Ó. Existe uma fila de idosos aqui esperando. Então vamos analisar os advérbios que aparecem nesse texto, né? Para a gente fazer uma boa interpretação. Veja como os advérbios têm uma função muito interessante nos textos. Então, o primeiro advérbio aqui, ó, já, que aparece no texto aqui, ó, idosos já são 10%. O advérbio já indica o que, minha gente? Indica tempo. E aqui no texto indica o sentido de mudança. Sentido de mudança sim, porque quando diz idosos já são 10%, dá para entender o que para a gente? Que nunca antes esses idosos no país foram tantos, não é? Outro aspecto interessante, ó, essa população de idosos, como eu acabei de frisar, na verdade, ó, patamar inédito. Quer dizer isso, quando eu digo idosos já são 10%, dá a entender que esse é um patamar inédito. Nunca houve tantos idosos no país. Isso indica que nesse país, né, e a gente está sabendo aí que esse texto remete ao Brasil, está se tornando um país de pessoas mais idosas. Outro aspecto interessante, ó, observe lá o uso de uma locução adverbial, que é no país. Aqui, ó, já são 10% no país. No país é uma locução adverbial que indica o que, minha gente? Indica o lugar. Lembrando que os advérbios, ou as locuções adverbiais, elas sempre expressam circunstâncias. Estão lembrados das nossas aulas? Lugar, modo, tempo, intensidade, etc. E, por fim, a leitura desse texto nos indica que essa fila de velhinhos esperando a vaga no banco sugere justamente esse aumento de idosos que o país apresenta. Então, esse texto, o autor, ele junta muito bem o não verbal com o verbal para passar essas informações para a gente. E quando a gente conhece a função dos advérbios, vejam como a gente consegue interpretar melhor os textos. Beleza? Vamos agora
estudar um outro aspecto da literatura, realismo no Brasil. Estudamos o romantismo, agora vamos estudar o realismo no Brasil. Olha uma questão aqui, ó, que nós já trabalhamos em sala de aula com vocês. Esta obra, publicada em 1881, marca o início do realismo no Brasil. Qual é a obra que marca o início do realismo no Brasil? A Cartomante de Machado de Assis? Não. A Cartomante é um conto que também nós já estudamos, certo? Não é um romance. O Cortiço de Aloysio Azevedo? Não. O Cortiço de Aloysio Azevedo não é a obra que marca o início do realismo no Brasil. Seria Dom Casmurro de Machado de Assis? Também não. É uma obra de Machado de Assis, mas essa obra é o que está na letra C aqui, ó. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Acertou quem marcou a letra C aí, ok? Vamos seguir analisando ainda o realismo no Brasil com essa próxima questão. Na obra machadiana, há sempre a temática da traição. Estão lembrados disso? Os chamados triângulos amorosos. As personagens, ó, Capitu, Bento ou Bentinho, que é o narrador desse romance, inclusive, o narrador personagem, e Escobar, marcam uma grande discussão sobre se a traição ocorreu ou não. Essa trama, minha gente, está presente em qual romance? Acertou, lembram disso? Dom Casmurro. Esse triângulo amoroso, essa possível traição, é o que retrata, é o enredo desse grande livro, desse grande romance do realismo no Brasil, que é Dom Casmurro. Eu recomendo que vocês leiam. E aí, vocês lendo, vocês vão poder dizer se vocês acham se houve traição ou se não houve traição. O genial Machado de Assis, ele trabalha tão bem esse lado psicológico dos personagens que nos deixa muitas vezes na dúvida. Será que houve traição ou não houve? Eu não vou dizer a minha opinião, não. Eu quero que vocês leiam o romance. E, por fim, nós temos aqui um outro trecho, né, de um romance de Machado de Assis. Diz assim: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. De acordo com essa passagem da obra, pode-se antecipar a visão de Machado de Assis tinha sobre as pessoas e sobre a sociedade. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Ora, nesse trecho, né, esse trecho aí, que é da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, observe o que diz o narrador, né? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. É o que diz Brás Cubas, que é o personagem, inclusive personagem defunto dessa obra, né, de Machado de Assis. Por que personagem defunto? Porque o Brás Cubas ele só vem narrar, né, o livro, essa narrativa, acontece depois da morte do personagem Brás Cubas. E ele aqui, com total isenção, uma vez que já morreu, ele vai contar, né, vai narrar a sua trajetória de vida. Mas ele diz que Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ora, ele fala de amor sincero. O amor sincero supera todas as barreiras? Não, não é amor sincero. O caráter autoritarista moldava as relações familiares. Não dá para a gente dizer que isso é verdade a partir dessa frase. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Mas o amor é fruto de interesse e compõe o pilar das instituições hipócritas. Bem, é essa crítica que o autor, né, faz nessa passagem. Marcela amou-me durante 15 meses mostra justamente o amor interesseiro, né? E 11 contos de réis, ou seja, Marcela tinha um tempo, tinha um prazo, né? Um prazo determinado para esse amor. E esse amor estava condicionado aos contos de réis, ou seja, ao dinheiro. Né? Então, letra C é a alternativa correta para essa questão. O amor é fruto de interesse e compõe o pilar das instituições hipócritas. Então, minha gente, finalizamos assim essa nossa revisão, certo? Espero que vocês tenham gostado. Estudem, porque a partir dessas questões teremos a nossa avaliação diagnóstica. Bons estudos, um beijo para vocês.